Agora, além da poluição, o trânsito também tem impacto sobre outros aspectos do meio ambiente, como nas enchentes e até na extinção de algumas espécies, como a gente vai ver agora na reportagem. Você já parou para pensar o impacto que essa quantidade de carros no trânsito dia a dia provoca ao meio ambiente? A primeira coisa que pensamos é a poluição do ar por causa dos gases de escape, nocivos a nós, seres humanos, à saúde dos animais e também das plantas. Além dos impactos na saúde humana, todas as emissões geradas pelos carros, que são vários elementos, não é só o monóxido de carbono, não é só o dióxido de carbono, esse último inclusive não é tóxico diretamente aos humanos. Nós temos benzenos, nós temos óxidos nítricos, óxidos sulfúricos, tudo isso acaba indo para o ar, vai cair pelos corpos d'água, os animais vão consumir, as plantas vão incorporar, eventualmente a gente acaba consumindo esses próprios particulados e muitos deles são metais pesados com consequências nos animais, então eles causam, por exemplo, distúrbios reprodutivos, neurológicos, comportamentais e também em nós. Os faróis dos carros, acredite, também causam sérios prejuízos. É a poluição luminosa que interfere diretamente nos ecossistemas. Para exemplificar, a professora do Departamento de Ecologia da UFRN citou a possibilidade das luzes ofuscarem os olhos dos animais, desencadeando diversos problemas. Quanto mais carro, mais luminosidade. Isso acaba afetando os animais. Então, animais, por exemplo, que têm ritmo biológico determinado por sol, e dias e noites, eles podem se confundir. Isso pode atrapalhar, por exemplo, maturação de determinados animais. Aves podem começar a cantar no meio da noite. Buzinas, arrancadas, motores. Tudo isso multiplicado pelo número da frota de veículos de Natal deixam o trânsito barulhento. Se ao nosso ouvido a poluição sonora incomoda, a natureza também reclama. Poluição sonora interfere com a comunicação de aves. Então, o barulho que os carros fazem pode interferir. Algumas aves têm a mesma frequência de som que os carros. Então, elas simplesmente não conseguem estar naquela região, porque elas não conseguem se comunicar. Sapos, por exemplo, que são animais extremamente úteis aos homens, né, no controle de pragas, por exemplo, muitos não conseguem achar uma parceira para poder acasalar, porque esse barulho interfere. Tantos males que poderiam ser reduzidos a partir de investimentos feitos em transporte de massa, eficiente, claro. Assim, a tendência é que as pessoas deixem o veículo individual em casa. Nosso bem-estar é totalmente dependente da situação ambiental do entorno, a gente deveria priorizar transporte público. É óbvio que a gente quer transporte público de qualidade. E o transporte individual ele pode ser favorecido numa cidade plana como Natal, através das bicicletas, por exemplo, né? Com ciclovias, com arborização adequada, que é algo que falta muito. Aqui a gente não tem muita opção o ambiente talvez não seja mais propício para metrô, mas temos VLT. Então a gente tem que buscar transportes de massa, transporte individual, ele deveria estar com os dias contados aqui. Ele está com os dias contados em diversos países da Europa, então as cidades têm sido fechadas, tem planos de se fecharem totalmente aos automóveis individuais pelos próximos 20, 30 anos. A Alemanha tem diversos locais, Dinamarca, Holanda, e a gente ainda prioriza cada um com o seu carro.